Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática e Outras Expressões. Eu sou a professora Eliane. Hoje eu vou resolver a parte de matemática da prova realizada pela VUNESP do concurso público Soldado PM de segunda classe. Questão 21, a primeira questão de matemática. Diz assim: foi feita uma pesquisa entre 540 jovens universitários sobre a preferência em assistir, durante o Pan-Americano, a competições de natação ou provas de atletismo. O resultado foi colocado na seguinte tabela. Então, preferência em assistir natação, 313 jovens preferem. Atletismo, 217, natação e atletismo, 75. O número de entrevistados que não assiste a nenhuma das competições pesquisadas este é um problema que fica simples resolver utilizando o diagrama de Venn, onde fica fácil separar as informações. Ajuda a raciocinar. Eu coloquei aqui o diagrama, onde esse primeiro círculo vai representar a quantidade de jovens que assistem à natação, e aqui a quantidade de jovens que preferem assistir ao atletismo. E para resolver um problema desse tipo, seria legal sempre começar de dentro para fora, porque facilita o cálculo. Então, preferem natação e atletismo 75 jovens. Então, colocamos aqui na parte de intersecção entre as duas modalidades. Quantos preferem apenas natação? Esta parte aqui. Quantos preferem apenas natação? 313 menos 75. 5 para 13, ou seja, 238 jovens preferem assistir a programas sobre natação. Agora, quantos assistem a atletismo apenas? 217 menos 75. 75 é parte comum. Estamos verificando apenas atletismo. Fazendo essa diferença, 5 para 7, 2, temos 142. Tudo o que está dentro do triângulo, do retângulo verde, tem que representar 540 jovens. Então, para descobrir quantos jovens preferem nenhuma das competições, ou não assistem a nenhuma das competições, nós vamos ter que fazer essa soma de 238 mais 75 mais 142, somando, nós vamos ficar com 455. Então, 455 jovens ou prefere apenas natação, ou prefere apenas atletismo, ou os dois. Agora, aquele que fica aqui dentro do retângulo, aquele que não assiste a nenhuma das competições, vai ser esta diferença de 540 menos 455. Fazendo este cálculo, 5 para 10, 5, 5 para 13, ou seja, 85 fica aqui. Somando tudo, tem que dar 540.
Então, a quantidade de jovens que não assiste a nenhuma das competições é igual a 85. 22. O gráfico mostra o aumento de preço de determinado produto ao longo de alguns meses. Então, tem um gráfico aqui mostrando o preço do produto na vertical e aqui na horizontal o mês, começando de abril. O produto em abril custa R$ 1,80. Em maio, subiu 20 centavos, foi para R$ 2,00. Supondo que esses preços continuem aumentando, acho que falta um N aqui, tá certo, aumentando em progressão aritmética, em dezembro este produto estará custando. Aqui está dizendo que é uma progressão aritmética. Significa que em abril nós temos o primeiro termo dado por A1, igual a 1,80. E é possível também descobrirmos a razão, porque já temos que a razão pode ser dado por um termo menos o seu anterior. No caso, 2 menos 1. Esse aqui é A1 e o A2 é R$ 2,00. Então, a diferença de 2 menos 1,80 é de 20 centavos. E aí, então, já sabemos que em junho esse produto vai para 2,20. Julho vai para 2,40 e assim sucessivamente. Está sendo perguntado o valor deste produto em dezembro. Então, vamos ter que verificar quantos meses se passam de A1, que é abril, até chegar em dezembro. Temos que dezembro, se abril é A1, dezembro vai ser A1, maio A2, aqui A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Dezembro é o termo A9. Então, nós temos que descobrir exatamente o termo A9, que representa o valor desse produto em dezembro, conforme está sendo solicitado. Temos que o termo geral da PG, da PA, no caso aqui estamos trabalhando com PA, é dado pelo primeiro termo mais N menos 1, que multiplica a razão R. O termo procurado é N igual a 9. A9 é igual a A1, que é 1,80, mais N menos 1, N é 9, então 9 menos 1, 8, vezes a razão, que é 20 centavos. A9 vai ser igual a 1,80 mais 8 vezes 0,2, 8 vezes 2, 16, uma posição após a vírgula. Temos então que A9 é igual a 1 mais 1 aqui, então temos R$ 3,40. Em dezembro, este produto vai custar R$ 3,40. Letra C. Uma loja colocou em promoção camisas, calças e malhas de lã, sendo que qualquer peça do mesmo tipo tem o mesmo preço. 4 amigos, Pedro, Paulo, Antônio e João, foram a essa loja e compraram. Aí tem, Pedro comprou 2 camisas, mais uma calça, mais uma malha de lã e pagou 330, e coloca aí a situação de cada um dos rapazes, dos amigos. Vamos representar já, porque aqui está pedindo, olha, sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo, o valor pago por ele foi de, ou seja, precisamos saber quanto custa cada peça. Então, vamos representar, por exemplo, camisa
Vamos representar por camisa, vamos representar por X. Então, aqui, Pedro. Vamos colocar a situação de Pedro aqui. Ele comprou 2 camisas, representando camisa por X. Então, ele comprou 2 vezes, ele pagou 2 vezes o preço de uma camisa. Mais uma calça, representando a calça por Y, camisa por X. Então, nós temos mais uma calça, ou seja, uma vez o Y. E a malha de lã, eu vou representar por Z. Uma calça mais uma malha de lã e pagou, por isso, R$ 330. E aí tem a situação de Paulo. Ele comprou 3 camisas, 3 vezes o preço de uma camisa, mais 2 calças, mais uma malha de lã e pagou R$ 480. E Antônio pagou por 2 camisas, uma calça e 2 malhas de lã. Pagou R$ 450. A última linha aqui é de Antônio. Aí então vamos ter que descobrir quanto João gastou na sua compra. Aqui a gente verifica que, se usarmos a equação referente a Pedro e a Antônio, nós vamos poder cancelar o x se fizermos uma subtração. Por exemplo, a equação de Antônio tirando a equação de Pedro. Fazendo esse cálculo, ali, Antônio menos Pedro, ficamos com 2x tira 2x, que dá 0, y tira y, que é 0, e fica com 2z tirando z, que é igual a 1z. E esse valor é 450 menos 330. Então, aqui eu estou fazendo direto porque está muito simples essa equação, dá 120. Então, é um sistema com 2 equações, a de Pedro e a Antônio. Então, fazendo a última, já que ela é maior, 450, tirando a primeira. Tá? Então, já descobrimos o valor de Z. Para descobrir o valor de X e de Y, eu vou usar essa primeira e essa segunda aqui, porque elas estão mais simples. Tá vendo? Ali o Z já está sozinho. Então, eu vou colocar aqui a primeira equação já simplificada. Colocando ela aqui de forma simplificada, a equação de Pedro, temos 2x mais y igual a 330 menos 120. Aqui, olha, o z está no primeiro membro, passamos para o segundo, já com o valor dele. E a outra equação, que é a equação de Paulo, já podemos colocar 3x mais 2y igual a 480 menos 120. Fazendo esse cálculo, ficamos com, colocando aqui este sistema, temos aqui um sistema, temos 2x mais y igual 330 menos 120 igual a 210. E aqui temos 3x mais 2y igual a 360. Vamos ter que preparar esse sistema, uma vez que não temos termos iguais. E para poder cancelar um dos termos, eles precisam ser iguais.
Então, aqui fica fácil se eu multiplicar apenas a primeira equação por 2, porque aí nós já vamos sair daqui com 2y e 2y. Multiplicando essa primeira equação aqui por 2, ficamos com 4x mais 2y igual a 420. E copiamos a segunda equação, 3x mais 2y igual a 360. Fazendo a subtração dessas duas equações, porque aí vamos cancelar o 2y, né? Esse termo, vai ficar assim. 4x tira 3x, 2y tira 2y, dá zero, igual aqui esse resultado, essa diferença que é 60. Ou seja, o valor de uma camisa está saindo por R$60. Aqui é X. E o valor da malha, nós já vimos, malha de lã, 120. Para descobrir o valor de uma calça, o preço de uma calça, vamos escolher a equação mais simples. A equação mais simples parece que é esta aqui, olha. Essa aqui está mais simples porque o y está sozinho. Então, vamos escolher esta equação aqui, para descobrir o valor do y. Então, temos que 2 vezes o valor da camisa, 2 vezes 60, mais o y, que é o valor que estamos procurando, é igual a 210. Temos que y, vou colocar aqui, y é igual a 210 menos 120. 2 vezes 60 é 120. Então, temos que o y vai ficar 210 menos 120, que é igual a 90. Agora, o valor que João pagou vai ser 90 mais 60, que dá 150, mais 120. Então, deixa eu mudar a cor. Então, o valor gasto por João, conforme o problema pede. 90 mais 60, que é igual a 150, mais o valor da malha. Ou seja, nós temos aqui que o gasto de João é de R$270. R$270 é a letra A. Letra A. Uma lanchonete oferece aos seus clientes as seguintes opções para montar um sanduíche. 2 tipos de patê. Já vamos colocando aqui, porque este é um problema sobre princípio fundamental da contagem. Basta multiplicar a quantidade de elementos. Então, 2 tipos de patê. Vou colocar aqui. Que vai multiplicar os 3 tipos de queijo, que multiplica os 4 tipos de frios e que multiplica os 3 tipos de folhas de saladas. Então, nós temos um tipo de patê, ele vai combinar com um tipo de queijo, com outro tipo, ou seja, é uma árvore, né? Por isso que se chama princípio fundamental da contagem, porque a gente, a partir da árvore, a gente chega neste princípio, basta fazer este cálculo. Então, todas as vezes que tivermos problemas onde combinamos os elementos dessa maneira, nós vamos multiplicar assim. Fazendo esse cálculo, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4,
24, e 24 vezes 3, que é igual a 72. Então, é como aquele probleminha simplesinho. A pessoa tem dois tipos de calça, vou colocar aqui calça 1 e calça 2. E ela tem 3 camisas, por exemplo. Então, camisa 1, camisa 2, camisa 3. Só que com a camisa 1, ou melhor, com a calça 1, ela vai ter 3 possibilidades. Agora, com a calça 2, ela tem mais 3 possibilidades. Ou seja, dá um total de 6 combinações diferentes. Então, olha, eu tenho 2 camisas, basta multiplicar por, melhor, 2 calças, basta multiplicar por 3 camisas. Então, a ideia usada para fazer este problema é a mesma que essa daqui. Só que como são muitos elementos, ficaria muito desgastante montar. Então, basta multiplicarmos. E a resposta, então, é a letra B. Existe 72 maneiras diferentes de montar o sanduíche. Uma bandeja de salgadinhos contém 9 bolinhas de carne, das quais 3 contêm tomates secos no recheio, e 7 bolinhas de queijo, das quais 4 contêm tomates secos no recheio. Como todas as bolinhas são de mesmo tamanho, não é possível identificar o recheio antes de abri-las. Se uma pessoa retirar ao acaso uma bolinha dessa bandeja, a probabilidade de ela ter tomates secos é probabilidade. Significa que nós vamos montar uma fração onde o denominador representa o total. No caso total aqui, nós temos 9 bolinhas de carne e 7 bolinhas de queijo. 9 mais 7. O total é 16. As duas bolinhas contêm recheios de tomates secos. Só que não todas as bolinhas. São 3 das de carne e 4 daquelas que são de queijo. Então, a quantidade de bolinhas com tomate é 4 mais 3. Então, 7 possibilidades de conseguir bolinhas com tomate entre todas as bolinhas que são de queijo e carne. Então, a probabilidade é 7 para 16, ou 7/16. Um problema bem simplesinho sobre probabilidade. 26. O jornal Folha de São Paulo publicou, em 21/6/2007, o seguinte artigo: Tarifas bancárias, média das taxas cobradas pelos 10 maiores bancos do país pelos serviços, manutenção de conta corrente especial ativa, taxa mensal. Então, temos aqui as informações: 2005, 6,31, né, por todas essas despesas. E 2006, 7,14, a taxa bancária. 2007, temos 8,13. De acordo com a informação publicada nesse artigo, as médias das taxas mensais para a manutenção de uma conta corrente especial ativa aumentaram de 2005 para 2007 aproximadamente. Então, olha, a nossa referência aqui é 2005. Então, nós vamos descobrir essa diferença entre 8,13, fazendo o cálculo aqui, nós temos 8,13,
que é o último valor, 2007, menos o valor de 2005, que é 6,31. Essa diferença, 3 para 11, que é 8, e aqui 7 menos 6, que é 1. A diferença é de 1,82. Então, nós temos 1,82 de um total inicial, né? A nossa referência é 2005. Então, nós temos que descobrir este aumento de 1,82 dentro, né, em cima do valor de 6,31. Aqui, porcentagem parte de um total. A parte, né, o aumento, no caso aqui, sobre o valor de referência. Aqui é uma situação diferente de parte todo. Aqui nós temos um resíduo, ou seja, um aumento, na verdade, um aumento, a partir de 2005 até chegar em 2007, que saiu, olha, dessa base de 6,31. Multiplicando o numerador e denominador por 100, nós vamos trabalhar com números inteiros, ficando com este cálculo. Para passar esta fração para porcentagem, nós vamos dividir o numerador pelo denominador. Vou fazer este cálculo aqui em cima. Nós vamos fazer essa divisão, 182 dividido por 631. Como o dividendo é menor, colocamos 0, e aí, se eu pegar o número 3, 3 vezes 6 é 18. Ah, tá, falta colocar um 0 aqui. Se usarmos o número 3, 6 vezes 3, 18, já dá 1.800. Só que aí tem que multiplicar aqui, olha, o 31, vai passar. Então, vamos escolher o número 2. Já sabemos aqui, olha, que o percentual vai sair em torno de 20%. Em torno de 20%, parece que a resposta é a letra C, D ou E, uma dessas. Então, vamos continuar mais um pouquinho. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12. Então, temos aqui 1.262. E aqui, então, 2 para 10, 8. Sobram 558. Para continuar, é só colocar um 0. E aí, deixa eu ver, aqui é 5.000. Se usarmos aqui o número 7 vezes 6, 42, parece pouco, aqui é 55, 8. 8 vezes 6, 48, 8 vezes 1, 8. Acho que aqui vai dar certo. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. E 8 vezes 6, 48. E aqui, então, temos 50. Fazendo este cálculo, temos... Deixa eu terminar esta conta. Então, aqui vai sobrar 2, 3... Ok. Aí, continuando, mais um 0 aqui. Aí, a gente verifica que se colocar o 8 novamente, porque o 9 vai passar, 9 vezes 6, 54. Quando colocamos o 8, dá certo. E aí, para passar para a porcentagem, temos que multiplicar por 100. Multiplicar por 100 significa 2 posições para a direita. 1, 2. Ou seja, 28,8%. Como já está dando meia hora de vídeo, eu vou continuar numa próxima gravação. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, tocar o sininho, ativar o sininho. Até daqui a pouco.